A maioria das pessoas que começam o estilo de vida minimalista tendem a começar pelo destralhe da casa. E isso é bom, porque destralhando a casa nós aprendemos muitas coisas. Na hora que estamos destralhando, limpando os ambientes, nós ao mesmo tempo estamos limpando a nossa mente também. Estamos destralhando nossas memórias e estamos exercitando a ideia de que temos sempre que escolher o que é essencial e deixar de lado o que não importa. Esse é o fator preponderante pelo qual eu acho muito importante começar com destralhe. É esse exercício mental realmente de entender qual é a coisa que deve ficar e quais são as coisas que devem sair. Isso serve para tudo, independente de qual área da vida. E o exercício do destralhe é bastante interessante para isso. Mas o fato é que, após fazer o destralhe, as pessoas acham que acabou, que ficou nisso e que a casa vai ficar ali naquele estado de destralhe para sempre. E não é isso que acontece. O destralhe tem que virar um hábito, uma rotina. E é por isso que eu vou falar sobre isso com você hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre o destralhe. O destralhe que não é apenas um evento em si, única vez feito e acabado. O destralhe que realmente deve se virar um hábito, deve se virar uma rotina. A casa é um ambiente vivo. As coisas ficam entrando, saindo e isso daí é uma coisa normal de acontecer. Nós temos que entender isso. Só que como as mudanças acontecem a todo momento, diariamente, nós temos que estar focado para que depois de feito um destralhe, a casa não acabe voltando para o estado anterior depois de alguns dias. Nós temos que entender que nossas necessidades mesmo mudam. Então, conforme existem coisas que nós deixamos na casa porque tínhamos uma determinada necessidade, isso pode mudar. Nós podemos mudar a nossa necessidade e aquelas coisas que guardamos ali não precisam mais estar ali. Podem às vezes até ser desapegadas. Como por exemplo, agora na época da pandemia, muitas pessoas começaram a trabalhar de casa. E aí criaram toda uma rotina para trabalhar em casa, guardaram coisas de escritório para trabalhar ali. E agora muitas pessoas estão voltando a trabalhar nos escritórios. E tudo aquilo que foi armazenado para trabalhar em casa, como vai ficar? Será que vai precisar? Se não, será que eu posso desapegar? Será que eu posso guardar para ser usado no escritório, levar para lá? Temos que pensar sobre isso, porque conforme as nossas necessidades mudam, nós também temos que ajustar o ambiente. Uma outra coisa que é importante, a faixa etária dos filhos. Os filhos vão crescendo e as coisas, as necessidades que eles precisam são outras. Você tem que ajustar, por exemplo, o quarto de uma criança conforme ela vai crescendo, porque as necessidades dela vai se alterando, vai mudando. Então é diferente a necessidade de um adolescente de uma criança ou de um adolescente para um pré-adulto. Tudo isso deve se analisar e o ambiente deve acompanhar essa mudança, essas necessidades. Não só dentro do quarto da criança, como também em toda a casa. Uma coisa que se faz muito necessária é andar pela casa sempre com um olhar crítico. Tira um tempinho para você andar pela casa analisando bem as coisas que estão paradas, as coisas que estão num canto, as coisas que estão amontoadas, porque muitas vezes certas coisas acabam passando desapercebidas porque nós acostumamos a olhar elas sempre ali naquele canto
que elas passam realmente, é como se elas ficassem invisíveis aos nossos olhos. Sabe aquela poltrona que está quebrada, está ali, foi colocada no cantinho da sala porque justamente ela está quebrada, está com uma perna ali, sabe, pendente ali, aí você encostou aquela poltrona na parede, porque senão ela cai, e ela ficou ali. E você passa os olhos e acaba nem percebendo mais que ela está ali. Que você deixou ali no canto ou para consertar, ou para desapegar. Doar para alguém que saiba consertar, ou até descartar, né? Então está na hora de você passar pela casa dando essa geral. Uma coisa que eu acho interessante e eu recomendo a você é criar a sua caixa de destralhe. Depois que você fez o destralhe da sua casa, coisas novas vão estar aparecendo para destralhar. Seja porque mudaram suas prioridades ou porque realmente passaram desapercebidas na primeira vez que você destralhou sua casa. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma caixa do destralhe. Uma caixa relativamente grande, você pode encapá-la com papel bonito, chamativo e deixar numa posição estratégica dentro da casa que chame a atenção. Isso porque você e todos os membros da casa, quando encontrarem alguma coisa que não está usando, que podia descartar, já leva e coloca na caixa do destralhe. Isso vai ajudar muito a você manter a casa destralhada sem precisar fazer novos destralhes enormes, gastando muito tempo de novo. E da mesma forma, logo que você receber cartas, já direcioná-las. Se for um panfleto de propaganda, jogar fora. Se for uma conta, já colocar ali no escaninho para pagamento de contas. E se for para alguém da casa ou até algum parente, já direcionar para essa pessoa. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. Então a ideia de manter a casa destralhada e organizada é criar hábitos. É criando hábitos é que a gente vai conseguir fazer as coisas de forma natural, sem ter que ficar pensando o que eu vou fazer, sem ter que parar para efetivamente fazer um destralhe. Quando nós temos esse hábito, nós naturalmente já vamos passando pela casa, olhando se tem alguma coisa para destralhar, olhando se tem coisas para você arrumar, organizar, e vai fazendo isso de uma forma muito natural, sem você perceber. Mas para chegar nesse ponto não é rápido, você tem que ir se trabalhando. Outra coisa que ajuda muito a você manter a sua casa destralhada e organizada é quando você faz compras. Chegou em casa com compras, já guarde elas. As sacolinhas já dobra e coloca para reutilizar. As embalagens já descarta. E sacos e caixas que não vão ser mais utilizados já joga na coleta seletiva. Outra coisa importante é referente à caixa do destralhe que eu comentei logo anteriormente. Essa caixa do destralhe, ela não basta estar lá, todo mundo colocando as coisas e não ser feito nada. Então você tem que criar também o hábito, a rotina de uma vez por mês, pelo menos, dar uma olhada na caixa, ver o que tem, ver se tem coisa para doar, ver se tem coisa para vender, ver se tem coisa para descartar, né? Ou numa coleta seletiva ou coisa assim. Porque você tem que ir esvaziando a caixa conforme ela for enchendo, porque não adianta ela encher, as pessoas ver que a caixa encheu e parar de colocar as coisas ali porque não tem mais espaço. Então você tem sempre que dar uma olhada nessa caixa e nunca deixar ela encher completamente. Sempre dar vazão para que ela tenha espaço para as novas coisas que vão ser destralhadas. É interessante também você manter o hábito de fazer um pequeno destralhe ali, um mini destralhe por categoria. Você pode, num fim de semana que está mais tranquilo, parar ali, fazer o destralhe das coisas do escritório ou o destralhe de uma gaveta de roupas. E você vai escolhendo pequenos lugares para ir verificando e destralhando, porque sempre vão aparecendo coisas novas,
sempre vão aparecendo coisas que passaram desapercebidas. E sabe o que eu acho mais interessante? É que na nossa comunidade minimalista, conforme a gente vai interagindo, a gente vai percebendo coisas que muitas vezes nós não percebíamos anteriormente. Por exemplo, eu vi que várias inscritas colocaram que depois de fazer um destralhe grande, onde acreditaram que haviam destralhado tudo, conforme foi passando o tempo, foram percebendo que muitas coisas ficaram para trás. Muitas coisas que elas no primeiro momento acharam que era necessário ficar, foram percebendo que não era para ficar. E cada vez mais foram encontrando coisas para serem desapegadas. Isso é muito legal porque a gente percebe que é um processo de evolução, é um processo de aprofundamento. Isso acontece em todas as áreas da vida. Conforme nós vamos estudando um determinado assunto, nós vamos nos aprofundando. E conforme nós vamos nos especializando, entendendo cada vez mais sobre aquele assunto, nós vamos entendendo que certos raciocínios, certos pensamentos que nós tínhamos sobre aquilo já não estão mais certos. E que novas formas de pensar acabam aparecendo. Com o destralhe da casa isso também acontece, porque nós sempre vamos percebendo que vão aparecendo coisas que devemos desapegar e principalmente vamos percebendo que a gente deixou passar batido muita coisa e que a gente mudou a nossa forma de pensar e que muitas coisas que achávamos que era importante deixou de ser. E o mais importante de tudo isso é que quando você vai se trabalhando para ter esse hábito, para estar constantemente monitorando, os ambientes, para não deixar voltar os entulhos, você vai percebendo que vai tendo prazer cada vez mais em organizar, em destralhar, em ver a casa organizada, a casa limpa, leve. E é gostoso de ver, é gostoso de sentir isso, é gostoso de viver num lugar assim. E conforme nós vamos colhendo esse fruto, vai se retroalimentando, vai fazendo com que nós consigamos cada vez mais ir nos aprofundando nesse assunto. E a ideia é essa, é conseguir manter uma casa de uma forma que a gente consiga ver com bons olhos, goste do que está vendo ali, goste daquela sensação, goste de manter a casa limpa, organizada, destralhada e principalmente goste de viver nesse ambiente. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!